Olá, o meu nome é Mariana, eu sou museóloga e sou a professora de conservação de vocês. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre acervos magnéticos. Vamos lá! A gente vai continuar falando um pouquinho do que a gente começou nas aulas passadas. A gente está falando sobre tipologias de acervo, a gente trabalhou diversas delas. Nós falamos sobre madeira, nós falamos sobre papel, nós falamos sobre tecido, nós falamos sobre cerâmica e vidro e hoje a gente vai falar sobre essas mídias magnéticas, esse acervo magnético. A gente dá esse nome para generalizar um grupo de materiais. Como das outras vezes, quando a gente pensa em acervo magnético, a gente não está pensando em uma coisa apenas, a gente está pensando em diversas. Nós estamos falando das fitas VHS, nós estamos falando das fitas cassete, nós estamos falando dos rolos de filme, nós estamos falando até mesmo dos filmes fotográficos e dos materiais digitais um pouquinho mais recentes, como os disquetes. Então, são essas mídias que, de alguma forma, são gravadas magneticamente e, normalmente, trata-se de um material audiovisual. Essa sua fragilidade já é algo que a gente pode pensar a partir das especificações delas. Quando a gente pensa no tempo de vida útil, no tempo de durabilidade desse material magnético, os fabricantes mesmo dizem que é em torno de 30 anos. Mas quando a gente fala em acervos, quando a gente fala na preservação desses arquivos, a gente quer prolongar a vida deles o máximo possível. Então, a gente tenta pensar num bom acondicionamento para tentar melhorar essa expectativa de vida. O que a gente sabe de fato é que, independente do nosso tratamento e do cuidado que a gente tenha, eventualmente essas mídias magnéticas vão acabar mais cedo ou mais tarde perdendo a sua capacidade de transmitir aquilo que foi gravado nelas. Dessa forma, é importante fazer a preservação desse tipo de acervo para a gente não perder as informações que estão contidas nesse tipo de material. É por isso que a transcrição desse tipo de material para outras mídias é inevitável. Idealmente, quando a gente pega um acervo magnético, a gente quer o mais rápido possível fazer essa transcrição para outras mídias para que a gente tenha toda a informação que está contida nela em outras mídias de mais fácil acesso e de maior durabilidade. Apesar disso, a gente não quer perder o suporte da informação original, porque ele mesmo vai conter diversas informações que a mídia transcrita não terá. Por isso que é importante a gente ter esse cuidado mesmo após a transcrição. A outra questão é que às vezes a gente recebe esses acervos magnéticos já sem condições da gente fazer a transcrição. Eles já estão num estágio de degradação que impede que a gente faça a leitura, que a gente ouça, que a gente assista aquilo que foi originalmente gravado nela. E aí começam os processos de higienização e de restauro dessas mídias, que são extremamente complexos, mas muito comuns. Normalmente, o que indica se essas fitas vão durar 30 anos, 40 anos, 50 anos ou mais é o material original dela. Elas são feitas em 3 camadas normalmente. Nós temos o suporte, nós temos o aglutinante, que vai ser uma espécie de cola, e a camada magnética. Cada uma dessas camadas elas acabam tendo problemas diferenciados aí de conservação, mas o que eu posso adiantar para vocês é que todas elas acabam sentindo efeito da alta umidade ou das altas temperaturas ou de ambos. A camada magnética ela é responsável por registrar a mídia, é onde fica gravadas as informações. E normalmente a maior chance dela se deteriorar é a partir do descolamento ou da desfragmentação dos pigmentos desse registro. E a preservação desses pigmentos vai depender da qualidade do material que eles foram gravados e também da temperatura e da umidade que está no local de acondicionamento. A gente não pode fazer muito para reverter essa perda, ela é natural e ela vai acontecer com o tempo. Mas temperaturas bem baixas acabam ajudando a evitar que ele se deteriore mais rápido. O suporte
suporte é a camada que fica embaixo dessa camada magnética. Ela vai ser um material mais grosso, mais firme, que vai realmente aí fazer o papel de suporte, como o próprio nome já diz. Até os anos 40, 50, ela era feita de acetato. Depois dos anos 60, ela passou a ser feita de poliéster. O acetato ele é bem mais frágil do que o poliéster. O poliéster ele acaba sendo bem mais estável e durando mais. Quando ela é feita de acetato, ou seja, ela é anterior aos anos 60, ela sofre algo que a gente chama de síndrome do vinagre, que é um cheiro forte que você pode sentir em algumas fitas antigas, em alguns VHS antigos ou em alguns filmes antigos. É um cheiro realmente de vinagre. Quando isso acontece, é um processo que é irreversível. Por isso, a qualquer sinal que isso esteja acontecendo, é importante que a fita, ou que o VHS, ou que o filme seja transcrito o mais rápido possível. A gente não pode deixar esse material contaminado próximo de outros materiais da mesma tipologia, porque acaba havendo uma contaminação em massa e de repente todos os materiais sofrerão da síndrome de vinagre. Isso causa uma distorção no suporte, ele acaba ficando todo esquisito e a gente não vai conseguir reproduzir em lugar nenhum. Por isso que, ao menor sinal da síndrome do vinagre, a gente tem que fazer essa transcrição. O aglutinante, por fim, é essa camada que é responsável por deixar tudo junto e por fazer uma melhor transmissão da informação magnética. Então, quando acontece o processo de degradação dessa camada, todo esse material, o nosso material magnético, ele fica irreprodutível, ou seja, é impossível de entender aquilo que está contido, as informações gravadas nesse material. Esse processo normalmente acontece por excesso de umidade e acaba acontecendo a proliferação de fungos, por exemplo. Para a gente acondicionar adequadamente esse tipo de material, a gente tem que ter um espaço que esteja distante de campos magnéticos que possam interferir com as gravações e a gente provavelmente vai deixar isso acondicionado em armários de aço tratados com pintura antiestática. É importante também que a gente deixe uma separação entre os rolos, entre as fitas, entre os materiais, para que eles não fiquem todos empilhados um em cima do outro, deixando mais ou menos uns 2 ou 3 próximos. Porque caso aconteça em algum momento aquela síndrome do vinagre, a gente consegue impedir que isso se espalhe para toda a reserva técnica. Também é importante que tenha uma constante troca de ar no espaço onde eles estão acondicionados, para evitar também qualquer tipo de contaminação entre os materiais. Além disso, as temperaturas são sempre mantidas baixas, normalmente entre 20 e 30 graus no máximo. Quanto mais baixas, melhor. A umidade também não deve ser muito alta, que nem eu falei, todos esses materiais eles acabam sofrendo o processo de degradação mais rápido graças à umidade. Então, se a gente tiver uma umidade de 20, 30%, é o adequado para esse tipo de acervo. Agora, eu já falei, a questão da higienização desse tipo de material é bastante delicada, porque eles são muito frágeis, então normalmente eles são feitos por pessoas bastante técnicas e treinadas para a área, conservadores e restauradores que já trabalham com material magnético. Agora eu vou convidar vocês para fazer uma visita técnica comigo na reserva do George Eastman Museum. É legal porque eles têm uma reserva específica para acervo magnético. Vocês podem ver como funciona também um laboratório de conservação desse tipo de acervo. A gente acompanha junto. Vamos lá? Então, aqui no nosso tour, a primeira coisa que a gente está vendo é uma mesa de trabalho de conservação. É o laboratório de acervos magnéticos, que nem eu comentei. No caso, eles trabalham com rolos de filme e sua maioria de nitrato de celulose. O material de nitrato de celulose, ele causa combustão espontânea, então ele é um material bastante inflamável e tem que ser manuseado com muito cuidado. É por isso que a mesa dela tem todo esse equipamento e a gente pode ver que ela deixou ele aberto para que ela consiga fazer a leitura e o entendimento de quadro a quadro do acervo, para que ela consiga ver se em algum quadro precisa de algum retoque, algum tratamento, enfim. Vocês podem ver que ela tem essa lupa arredondada que ela vai pegar e mostrar mais detalhadamente para a gente conseguir ver o aumento que ela traz. Ela tem essa luz que auxilia na leitura. Ela consegue colocar então a lupa para a gente enxergar cada detalhe da película. Ela está trabalhando com luvas de tecido. Quando a gente trabalha com fotografia,
quando a gente trabalha com acervo audiovisual, a gente costuma utilizar luvas de tecido, normalmente de algodão ou microfibra, porque esse tipo de material ele interfere menos do que as luvas de látex, que podem acabar tirando alguma tinta ou deixando alguma marca. Então a gente pode ver detalhadamente a lupa e o tratamento que ela faz na mesa com os rolos quadro a quadro. Vocês estão vendo agora a reserva técnica e a gente tem essas portas corta-fogo. Por quê? Porque esse laboratório é próprio para materiais de nitrato de celulose. Eu comentei, eles têm uma boa chance de ser inflamável. Então, cada um dos espaços tem uma série de filmes e estão protegidos com essa porta corta-fogo. Ela vai abrir um deles e mostrar para a gente detalhadamente como funciona o acondicionamento. Vocês podem ver também que eles têm esses carrinhos para transporte de acervo. Os acervos eles são frágeis e são pesados, então os carrinhos eles auxiliam bastante no manuseio. Então ela abre a porta para a gente e a gente consegue ver diversos filmes guardados em cubículos. Esses cubículos são específicos para isso, eles foram pensados e projetados cabendo o tamanho exato dos rolos de filme. Todos os rolos que estão aí têm o mesmo tamanho, a mesma medida e eles estão acondicionados em no máximo 2 unidades por cubículo. Vocês podem ver também que o acervo está bastante cheio, mas que ainda tem um bom espaço de respiro entre eles. A gente vê a infinidade de objetos que tem nessa prateleira, mas mesmo assim está tudo bem confortável e bem acondicionado. Eles têm um controle de temperatura, ela comenta no vídeo original, que trabalha com aqueles valores que a gente falou. No máximo 20 graus a temperatura e a umidade relativa 20 e 30 graus. Ela pegou aqui um exemplar para mostrar para a gente, mostrando as informações, como eles estão acondicionados, qual que é o ano, né, de fabricação, 1953, mostrando, né, que é de nitrato de celulose, por isso que está sinalizado assim, com um nitrato grande, para lembrar, né, todas as pessoas que trabalham saberem que esse material é inflamável. Esse espaço, além de tudo, possui ao fundo, vocês podem ver, um mecanismo para interromper o fogo, caso aconteça alguma coisa. Ele tem uma troca de oxigênio, ele não tem uma porta, mas ele tem esse respiro. É bacana que a gente pode ver que as prateleiras são de aço, provavelmente antiestático também. E acima deu para ver brevemente que tem ali o espaço para os extintores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre esse tipo de acervo. Semana que vem a gente se encontra com o nosso último vídeo. Então até a próxima, tchau, tchau!